27 de abril de 1945. Nessa data, o homem que antes comandava 44 milhões de italianos estava encolhido no fundo de um caminhão. O cheiro era de diesel e poeira. O veículo pertencia a uma coluna alemã em retirada. Benito Mussolini vestia um casaco da Luftwaffe grande demais para o seu corpo. Na cabeça, um capacete de aço puxado para baixo tentava esconder seus traços conhecidos. Por que o homem mais poderoso da Itália se escondia como carga? Ele tinha exércitos, milícias e aliados. Mas o medo da captura foi mais forte que a dignidade. Ele tentava desesperadamente alcançar a fronteira com a Suíça. Cada solavanco do caminhão na estrada irregular aumentava a tensão. Horas antes, ele era o ditador absoluto da Itália. Agora, era apenas um fugitivo. Sua vida estava pendurada pelo fio mais fino possível. À primeira vista, um soldado alemão bêbado dormindo no canto. Mas na prática, a presa mais valiosa da Segunda Guerra. Esta é a história das últimas 24 horas de Benito Mussolini. Um colapso rápido e dramático. O fim não traria a glória romana que ele sempre desejou. O destino o aguardava em uma pequena praça de vilarejo. Na filmagem de arquivo, nota-se: civis armados observam os caminhões passarem. Não havia tapete vermelho. Havia apenas italianos comuns que sofreram sob seu regime por mais de 2 décadas. Eram eles que observariam sua queda final. Mas isso era apenas o começo do fim. O que aconteceu entre a manhã do dia 27 e a tarde do dia 28 de abril é brutal. Representa um dos desfechos mais chocantes de qualquer reinado ditatorial na história moderna. Não houve negociação. Não houve tribunal internacional. Ele implorou por misericórdia nos momentos finais? Testemunhas divergem sobre suas últimas palavras. Ele mostrou algum remorso pelo sofrimento que causou? A câmera registra apenas o medo em seu rosto, não o arrependimento. Por que seu corpo acabou exposto em uma praça pública? Não foi uma escolha aleatória. O local era o mesmo onde seu próprio regime havia executado inocentes meses antes. O sangue chamava por sangue. No quadro, a multidão cerca os corpos. Ouve-se o barulho dos gritos de vingança. Tudo convergiu para aquele momento. E a contagem regressiva começou exatamente ali, na estrada para a fronteira. Era a manhã do dia 27 de abril. 27 de abril de 1945. 7 horas da manhã. Por que Mussolini esperou tanto para fugir? Ele tinha aviões e rotas de fuga semanas antes, mas a ilusão de poder o prendeu em Milão até que não restasse mais nada. Agora, o ditador caído estava na pequena cidade de Como. A fronteira com a Suíça estava a poucos quilômetros. Era sua última cartada. Ao sul, as forças aliadas avançavam como um rolo compressor. Milão já havia caído. O cerco se fechava. 3 semanas antes, Mussolini ainda despachava ordens de seu quartel-general. Ele fingia governar, mas o estado fantoche que ele criou no norte da Itália desmoronava. Soldados alemães recuavam, partisãs controlavam as estradas, a guerra estava perdida. O comboio alemão que partiu naquela manhã era uma visão grotesca do fim de regime. Caminhões blindados levavam uma carga humana desesperada. Oficiais da SS sentavam-se ao lado de ministros fascistas italianos. Não havia mais hierarquia, apenas pânico. As esposas dos ministros apertavam bolsas contra o peito. Dentro, joias, ouro e documentos falsos. A única riqueza que lhes restava. Crianças olhavam pelas janelas dos veículos. No vídeo, percebe-se a tensão. Rostos pálidos pressionados contra o vidro embaçado. Elas não entendiam a política, mas sentiam o cheiro do medo nos adultos. Mussolini abandonou sua identidade. Nada de uniformes com medalhas, nada de faixas cerimoniais. Ele vestiu um capote militar alemão, colocou um capacete de aço na cabeça. O plano era simples: passar pelos postos de controle como um soldado anônimo da Wehrmacht. À primeira vista, apenas mais um militar derrotado, mas na prática, o homem mais procurado da Europa. A transformação era brutal. Durante 20 anos ele construiu a imagem do Il Duce. Posava de queixo erguido, peito estufado, o salvador da pátria. Agora, ele se encolhia no fundo de um caminhão, ombros curvados, rosto escondido sob a aba do capacete. Ele tentava se tornar invisível. Sua amante, Clara Petacci, viajava em outro veículo. Ela teve chances de fugir sozinha. Poderia ter desaparecido na multidão, mas recusou. Ela insistiu em seguir o destino do homem que amava há mais de 10 anos. Não havia lógica, apenas fatalidade. O comboio seguia pela margem ocidental do Lago Como. A estrada era estreita e sinuosa. De um lado, a montanha.
do outro, a água fria. Antigamente, essa região abrigava as vilas de veraneio da elite italiana. Agora, era um corredor da morte para os derrotados. Mas a situação piorava a cada quilômetro. O rádio trazia notícias ruins, bloqueios partisãs estavam montados mais à frente, corriam boatos sobre a fronteira, os guardas suíços não deixavam mais ninguém passar. A Suíça neutra estava saturada. Fascistas e nazistas eram barrados na linha divisória. O nome de Mussolini não estava na lista de entrada. A tensão no comboio era palpável. Ouve-se o som de motores engasgando na subida íngreme. Ouve-se o engatilhar de armas dentro dos caminhões. Todos sabiam a regra. Captura significava execução. Os partisãs deixaram claro em panfletos e transmissões. Líderes fascistas enfrentariam justiça imediata. Não haveria troca de prisioneiros. Não haveria celas confortáveis. Não haveria negociação. Mas os oficiais alemães que comandavam o comboio tinham outras prioridades. A lealdade a Mussolini era zero. Eles cochichavam entre si, olhavam para o fundo do caminhão com desprezo. Se entregar o ditador italiano fosse o preço para salvar suas próprias peles, eles o fariam sem piscar. O Terceiro Reich estava em chamas. Hitler estava encurralado em Berlim. A aliança do eixo não existia mais. Era cada homem por si. Mas o destino decidiu por eles. Ao meio-dia de 27 de abril, o comboio parou bruscamente. Pneus cantaram no asfalto. A poeira subiu. A câmera registra troncos e pedras bloqueando a passagem na vila de Dongo. Era um posto de controle partisã. Os soldados desceram, armas em punho. Aquela parada não seria apenas uma inspeção de rotina. Ali começava a sequência final de eventos que encerraria a vida de Benito Mussolini. 52ª Brigada Garibaldi. Esse era o nome da unidade que controlava a estrada. O posto de controle ficava perto de Dongo. Mas quem vigiava aquela rota não eram soldados de carreira, eram homens comuns que decidiram pegar em armas. Por que eles estavam ali? A motivação não era apenas política, era pessoal. Agricultores, operários de fábrica, estudantes. O ódio ao fascismo era o combustível. Muitos ali haviam enterrado irmãos e pais, vítimas da violência do Estado. Outros carregavam cicatrizes da tortura sofrida nos porões da polícia secreta de Mussolini. Eles não buscavam apenas justiça, buscavam vingança. O comboio alemão surgiu na curva da estrada. A princípio, os partisãs baixaram os rifles. Ver veículos da Wehrmacht naquela rota era rotina. O objetivo da brigada era capturar fascistas italianos em fuga, não entrar em combate direto com o exército alemão em retirada. Eles prepararam o sinal para deixar o comboio passar. Mas algo quebrou o padrão. Urbano Lázaro, um dos líderes da unidade, estreitou o olhar. Lázaro tinha experiência militar anterior. Seus olhos treinados captaram detalhes que passariam despercebidos por um civil. Os soldados nos caminhões estavam nervosos. À primeira vista, uma tropa alemã disciplinada, mas na prática, um grupo de homens em pânico. Na filmagem mental da cena, nota-se. Os uniformes não serviam direito. Alguns casacos estavam largos demais, outros apertados. Apesar do ar frio e cortante das montanhas, os homens suavam. Gotas de suor escorriam pelas testas sob os capacetes de aço. Lázaro lembrou-se do relatório de inteligência recebido horas antes. O rádio havia alertado. Alvos de alto valor tentavam escapar por aquela rota. Mensagens interceptadas falavam de movimentações suspeitas em toda a região. O próprio comando alemão havia emitido ordens para inspeções rigorosas. Não havia margem para erro. Lázaro levantou a mão. O comboio parou. Ele ordenou uma inspeção pente fino. Os partisãs cercaram os veículos, armas destravadas, apontadas para as cabines. Começaram as perguntas. Exigiam documentos, gritavam ordens em italiano e alemão. Os verdadeiros oficiais alemães mantiveram a frieza. Mostraram papéis carimbados, responderam com autoridade militar. Eficiência prussiana. Mas os passageiros disfarçados começaram a ruir. A tensão tornou-se insuportável. Sob a pressão dos canos das armas, o teatro desmoronou. Alguns oficiais fascistas, no desespero da fuga, esqueceram de remover as insígnias italianas debaixo dos sobretudos alemães. Um erro fatal. Outros tentavam responder, mas o idioma os traía. Houve-se a tentativa falha de falar alemão. O sotaque italiano era gritante. Um dos homens foi confrontado. Pediram seus documentos. Suas mãos tremiam violentamente. Ao tentar puxar a identificação, os papéis escorregaram.
No chão de terra batida, carteiras de identidade italianas misturadas com credenciais militares alemãs. Mas isso era apenas o começo. Um partisan fixou o olhar em um homem com o rosto enfaixado. Ele alegava ser um ferido de guerra. As bandagens cobriam uma cicatriz distinta, mas o partisan reconheceu os olhos. Era um oficial fascista menor, conhecido por liderar ataques brutais contra civis naquela mesma região. A voz era inconfundível. O disfarce caiu. Ele foi arrancado do caminhão. A inspeção avançou para o fundo do veículo. Foi nesse momento de caos controlado que a história mudou. Um dos partisans vasculhou a carroceria. No quadro, uma figura encolhida num canto escuro. O homem usava um capacete alemão grande demais para sua cabeça. A postura era curvada, tentando se fazer pequeno, invisível. Mas aquele rosto havia sido estampado em cartazes de propaganda por mais de 20 anos. Nenhum disfarce podia esconder aquela mandíbula projetada, nem os olhos penetrantes que por 2 décadas encararam a Itália. Giuseppe Negri, um jovem partisan, paralisou. Ele sabia exatamente para quem estava olhando. A caçada havia terminado. Um único sussurro derrubou o disfarce mais importante da guerra. Por que Giuseppe Negri tinha tanta certeza? Ele cresceu vendo aquele rosto em cada sala de aula, em cada prédio público. Mas agora, a propaganda servia apenas para identificar o alvo. Giuseppe Negri congelou. Diante dele estava a encarnação do fascismo. Os guerrilheiros sonhavam com esse momento há anos. Agora, o sonho era real. Negri não gritou. Ele apenas sussurrou a identificação. É o Dussi. A informação percorreu o posto de controle como uma corrente elétrica. Os soldados apertaram suas armas. O ar ficou pesado. Mussolini percebeu o erro. O disfarce de soldado alemão tinha falhado. Ele tentou uma última cartada. Não havia para onde correr, então ele tentou usar a psicologia. Endireitou os ombros, estufou o peito, tentou assumir a postura de comando que, por 2 décadas, exigiu medo em toda para a Itália. Por um segundo, ele tentou projetar o mesmo poder que hipnotizava multidões nos balcões dos palácios romanos. Ele queria ser tratado como o estadista que negociava com líderes mundiais. Mas a autoridade evaporou. O contexto havia mudado completamente. O que antes inspirava reverência, agora parecia patético. Os mesmos gestos bruscos agora eram apenas movimentos de um homem encurralado. À primeira vista, o líder supremo da nação. Mas na prática, um velho assustado em um casaco largo demais, tentando recuperar um império que não existia mais. Os guerrilheiros não viram um líder, viram uma presa. A captura foi técnica e rápida. Ouve-se o barulho de dezenas de travas de segurança sendo destravadas. Os partisãs cercaram o veículo. Gritos de ordem cortaram o silêncio. Todos para fora, agora. Armas apontadas para achar a cabeça dos ocupantes. Eles haviam acabado de capturar os prisioneiros mais valiosos do norte da Itália. A situação no comboio ficou clara imediatamente. Não era uma retirada militar padrão. Era uma fuga desesperada de criminosos de guerra. Os oficiais alemães foram separados dos civis italianos, e a aliança fascista quebrou ali mesmo, no asfalto frio. O coronel Hans Fallmayer, comandante alemão da unidade, agiu com frieza pragmática. Ele se afastou fisicamente de Mussolini, sacou documentos, mostrou papéis que comprovavam o status legítimo de sua unidade, argumentou que o transporte era apenas um gesto humanitário, nenhuma tentativa de defesa, nenhuma lealdade. Fallmayer abandonou seu antigo aliado para salvar a própria pele. Era o fim definitivo da parceria do eixo. Mas isso era apenas o começo. A revista continuou nos outros veículos. No quadro, nota-se: soldados abrindo portas, puxando ocupantes. Em outro carro, encontraram Clara Petacci. A presença dela confirmou todas as suspeitas. Eles não tinham pegado um fascista qualquer em fuga. Tinham o ditador, seu círculo íntimo e a mulher que compartilhou seus últimos anos de poder. A notícia não andou. Ela correu. A rede de comunicação partisan entrou em sobrecarga. Operadores de rádio telegrafavam códigos frenéticos para os quartéis generais. Mensageiros corriam por trilhas isoladas nas montanhas para avisar as unidades remotas. Em questão de horas, toda a liderança da resistência no norte da Itália sabia. O Dussi estava na jaula. Mas a captura trouxe um problema imediato. Eles tinham o homem mais procurado da história da Itália nas mãos. O que fazer com ele? Entregar aos aliados? Julgar ali mesmo? O risco de uma tentativa de resgate por fascistas leais era real. O risco de linchamento pela multidão era ainda maior. A situação militar mudava a cada minuto. Não havia margem para erro. 27 de abril.
A escuridão cobriu as montanhas, e com a noite veio a necessidade de uma decisão final. 27 de abril. Essa foi a data da queda final. Mussolini viu-se aprisionado em uma pequena casa de fazenda no vilarejo de Bonzanigo. O homem que controlou o destino de milhões agora encarava a noite mais impotente de sua vida. O local era modesto e apertado, um contraste violento com os palácios que ele ocupou por anos. A Vila Torlônia, onde viveu como primeiro-ministro, parecia pertencer a outro universo. Aqui restavam apenas paredes de pedra bruta e móveis básicos. No quadro, nota-se a ausência total de luxo, apenas o essencial para sobreviver. Por que os partisãs escolheram este local exato? Parecia arriscado esconder o homem mais procurado da Itália ali, mas a tática era precisa. O local era remoto o suficiente para evitar a atenção de patrulhas alemãs, e perto o suficiente do comando rebelde para uma comunicação rápida. A casa pertencia a uma família local que sofreu sob as políticas fascistas. Eram aliados confiáveis para guardar o prisioneiro mais importante da guerra. Mussolini estava confinado em um quarto minúsculo com Clara Petacci. Guardas armados vigiavam a porta. À primeira vista, simples camponeses, mas na prática eram juízes e carcereiros. Para eles, o prisioneiro não era um ex-chefe de Estado. Era um criminoso de guerra responsável por mortes incontáveis e sofrimento imensurável. O turno de guarda rodava a noite toda, armas carregadas, atenção inabalável. Ninguém piscava. Mas isso era apenas o começo da tensão. Durante a longa noite, o comportamento de Mussolini oscilou. Tentativas desesperadas de dignidade misturavam-se com terror visível. O homem que dominou a política europeia por mais de 2 décadas andava nervosamente pelo quarto apertado. Ele já havia negociado com Hitler de igual para igual. Agora, seu destino estava nas mãos de operários que ele desprezava. Ele tentou falar com os captores, apelou para o nacionalismo italiano. Lembrou das terras conquistadas, dos prédios erguidos, das estradas modernas, nenhuma reação. Então, tentou negociar a própria vida, ofereceu informações sobre o ouro fascista escondido, prometeu entregar outros oficiais em fuga se garantissem sua segurança. Ouve-se apenas o som das botas no chão de madeira e a respiração pesada. Mas os partisãs permaneceram frios. Eles tinham visto o horror demais para serem influenciados por palavras. Muitos perderam família nos combates. Outros presenciaram ataques brutais contra civis. As memórias da violência fascista bloqueavam qualquer empatia. A situação ficou ainda mais complexa com a presença de Clara Petacci. Ela escolheu ficar com Mussolini. Teve inúmeras chances de fugir sozinha. Recusou todas. Sua lealdade era trágica. Uma mulher que poderia ter escapado para a segurança agora dividia o destino incerto de seu amante. No corredor, os partisãs debatiam o que fazer com ela. Alguns argumentavam que era apenas uma vítima das circunstâncias, presa em eventos fora de seu controle. Outros insistiam no contrário. Para eles, os anos como companheira do ditador a tornavam parte dos crimes, se não por ação direta, pelo apoio simbólico ao regime. Petacci tentava confortar Mussolini enquanto lidava com o próprio medo. Ela viveu uma vida de privilégios e proteção como amante do ditador. Festas elaboradas, segurança total. Agora, encarava a realidade crua daquela casa humilde. A câmera registra, mãos trêmulas e olhares voltados para a porta fechada. Sua conexão com o poder a transformou em um alvo para aqueles que buscavam justiça. A noite avançava para o fim inevitável. 28 de abril de 1945. O destino da Itália estava selado. Por que os líderes da resistência hesitaram? Eles tinham o homem mais odiado do país sob custódia, mas a decisão sobre a vida dele poderia destruir a própria aliança antifascista. Mensagens urgentes cruzavam a região. O rádio não parava. Comandantes trocavam códigos e coordenadas entre as montanhas e as cidades. A captura de Mussolini representava uma oportunidade histórica, mas também criou um problema logístico e político de escala massiva. Eles conseguiram o impossível. O homem que liderou a Itália em seu capítulo mais sombrio estava vivo, e estava nas mãos deles. Agora, precisavam decidir o que fazer com ele. A escolha teria efeitos muito além da situação militar imediata. O mundo observava. Alguns líderes exigiam um tribunal público. Eles acreditavam na lei. Para essa facção, Mussolini deveria enfrentar um juiz. Seus crimes precisavam ser expostos, documentados e arquivados para a história. Esse processo daria legitimidade à causa, provaria que a resistência operava sob princípios morais e não por vingança tribal.
À primeira vista, um julgamento parecia a saída civilizada, mas na prática era um risco incalculável. Outros comandantes insistiam, a situação era perigosa demais para a burocracia. Qualquer atraso trazia riscos fatais. Havia o medo de um resgate desesperado pelas forças fascistas remanescentes. Havia o medo dos aliados. Se as tropas americanas ou britânicas chegassem primeiro, levariam Mussolini para cortes internacionais. A Itália perderia o direito de julgar seu próprio ditador. A realidade militar exigia ação rápida. Processos legais levariam meses. O debate expôs as fraturas internas do movimento. Os comunistas exigiam justiça revolucionária imediata. Para eles, a execução era necessária. Era a única garantia de que o fascismo nunca tentaria um retorno ao poder. Liberais e moderados hesitavam. Eles queriam que os procedimentos legais servissem de base para a nova Itália democrática que esperavam construir. A tensão nas salas de comando era palpável. Gritos, fumaça de cigarro e mapas riscados. Mas isso era apenas o começo. Enquanto a liderança discutia, a rede caía sobre os outros. Relatórios chegavam durante a madrugada. Outros oficiais de alta patente foram interceptados nas rotas de fuga. Alessandro Pavolini foi capturado perto de Bérgamo. O líder fanático que ajudou a organizar a República Fantoche não escapou. Achilles Taras caiu perto de Como. O ex-secretário do Partido Nacional Fascista, famoso pela brutalidade na imposição da ideologia, agora era um prisioneiro comum. A resistência superou todas as expectativas. Eles varreram o tabuleiro. Não pegaram apenas o rei, mas todo o governo restante. O ex-ditador sentia o tempo acabar. Na cela improvisada, nota-se, Mussolini caminha inquieto, com o olhar perdido. Guardas relataram seu comportamento naquela noite final. Às vezes, ele falava com desafio. Insistia que a história provaria que ele estava certo. Dizia que tentou apenas restaurar a grandeza da nação. Outras vezes, a postura desmoronava. Ouve-se a voz mudar para um tom de lamento. Ele falava sobre o custo humano da guerra. Mencionava o sofrimento que suas decisões trouxeram ao povo italiano. O arrependimento parecia genuíno, ou talvez fosse apenas medo. Ele citava os filhos repetidamente. Demonstrava preocupação com a segurança deles na Itália pós-fascista. Falava de Vittorio, seu filho mais velho, figura central na propaganda do regime. Falava de Eda, sua filha favorita. A sombra de Galeazzo Ciano pairava sobre a conversa. Ciano, o genro que foi ministro das Relações Exteriores. O homem que Mussolini mandou executar por traição. O peso dessas escolhas políticas esmagava o homem nas horas finais. A câmera mental registra um velho cansado, sentado em uma cadeira simples, aguardando o fim. Mas quando a madrugada de 28 de abril chegou, as reflexões filosóficas perderam o sentido. A liderança partidária encerrou as discussões. A decisão foi tomada. Não haveria tribunal, não haveria defesa. O destino de Mussolini estava selado em poucas horas. O debate acabou. O ato final começou. 28 de abril. A madrugada trouxe consigo a certeza do fim. Os comandantes partisãs não dormiram naquela noite. Passaram horas em reuniões urgentes, debatendo o destino do homem mais odiado da Itália. Pela manhã, o veredito estava selado. Não haveria longos processos judiciais. Não haveria transferência para a custódia dos aliados. Por que tanta pressa? Um julgamento público poderia transformar Mussolini em um mártir. Os partisãs sabiam que ele ainda podia servir de ponto de união para os fascistas restantes. A ordem era seca, execução imediata. O homem encarregado de puxar o gatilho tinha um codinome, Coronel Valério. Seu nome real era Walter Audísio, um comunista veterano que lutava contra o fascismo desde os primeiros dias da resistência. Ele viu amigos morrerem. Viu o regime destruir famílias inteiras com brutalidade sistemática. Para ele, aquela missão não era apenas uma necessidade militar, era um acerto de contas pessoal, justiça por anos de sofrimento. Audísio chegou à fazenda em Bonzanigo com uma equipe pequena. O tempo corria contra eles, a guerra ainda rugia ao fundo, as forças aliadas avançavam rapidamente pelas estradas principais. Manter Mussolini vivo por mais um dia representava um risco tático inaceitável. No quadro, a porta do quarto se abre bruscamente. Quando Audísio entrou no cômodo onde mantinham os prisioneiros, Mussolini percebeu. O ex-ditador entendeu imediatamente que o tempo havia acabado. O comandante partisã não usou eufemismos. Ele informou com voz firme e olhar direto que o Comitê de Libertação Nacional o havia condenado à morte por crimes contra o povo italiano, mas isso era apenas o começo do fim.
A reação de Mussolini foi o choque absoluto. O homem que pregava a força tentou desesperadamente negociar. Ele ofereceu ouro, falou sobre reservas fascistas escondidas em locais secretos, prometeu entregar os esconderijos de outros oficiais em fuga. Eram súplicas patéticas. Dias antes ele comandava exércitos e decidia destinos. Agora, implorava pela vida em termos impensáveis para sua antiga posição. À primeira vista, uma tentativa de acordo político, mas na prática, eram os últimos suspiros de um regime falido. Audísio permaneceu imóvel. Nenhuma oferta o interessava. O cheiro do medo no quarto não o comovia. A decisão já havia sido tomada e não havia apelação naquele tribunal de justiça revolucionária. O destino de Clara Petacci também estava traçado por associação. Ela não tinha cargo oficial no governo, mas sua presença ali, ao lado do Dutti, e sua importância simbólica como companheira, a condenavam. Para a visão partisan, ela era parte da engrenagem criminosa. Suas lágrimas caíram no vazio. Aqueles homens tinham ouvido relatos demais sobre a crueldade fascista para se deixarem mover por apelos de compaixão. A preparação para o ato final foi rápida e eficiente. Audísio e seus homens empurraram os prisioneiros para fora. Ouve-se o som seco das portas do veículo sendo fechadas. O motor ligou. Começava a viagem final. O trajeto duraria apenas alguns minutos, mas marcaria a transição definitiva, da fuga desesperada de Mussolini para o seu acerto de contas histórico. A câmera registra. O carro serpenteia pelas estradas estreitas da montanha perto do Lago Como. Mussolini permaneceu em silêncio no banco traseiro. Talvez, naquele instante, ele tenha compreendido a ironia brutal. Seus 23 anos de poder absoluto não terminariam em Roma, diante de uma multidão em êxtase. Terminariam em um vilarejo desconhecido, longe dos holofotes e da glória que ele imaginava. Não havia caminho de volta. O local escolhido para o ato final foi a entrada de uma vila na pequena cidade de Giulino di Mesegra. O carro parou. Eram exatamente 4h10 da tarde de 28 de abril de 1945. 18h10. O veículo freou bruscamente diante da Vila Belmonte. O local não foi escolhido pelo luxo, mas pelo isolamento. Por que uma rua residencial pacata? Parecia arriscado expor os prisioneiros ali, mas o comandante sabia que os muros altos abafariam o som da execução melhor que qualquer praça pública. Walter Audísio desceu. Ele não pediu, ele ordenou. Mussolini e Clara Petacci saíram do carro. O comandante os posicionou contra o portão de ferro da entrada. O cenário contrastava brutalmente com a ação. Jardins bem cuidados, casas modestas, o silêncio típico do subúrbio. À primeira vista, uma tarde comum em Giulino di Mesegra, mas na prática, o ponto final de um regime brutal. Mussolini oscilava. Testemunhas descreveram uma mistura de desafio e resignação. Ele tentou endireitar a coluna, tentou projetar a autoridade que cultivou por 2 décadas, mas o corpo o traiu. Na observação das testemunhas, nota-se. As mãos do ditador tremiam incontrolavelmente. O medo não estava escondido, ele estava estampado no rosto. Clara Petacci reagiu de outra forma. O choque a paralisou. Ela parecia não processar que sua lealdade a Mussolini custaria sua vida naquele exato momento. Ela abriu a boca, tentou articular uma frase final. Talvez um adeus. Mas Audísio não estava ali para ouvir discursos. Ele cortou a tentativa com um gesto seco. A missão precisava terminar agora. O comandante ergueu a arma, disparou. Foram múltiplos tiros a queima-roupa. O som seco rasgou o silêncio da vila. Mussolini caiu primeiro. Petacci desabou logo em seguida. O homem que redesenhou o mapa da Itália estava morto em segundos. Não houve últimas palavras grandiosas. Não houve gestos teatrais. Não houve cerimônia. Apenas o fim súbito e violento de uma vida que controlou o destino de milhões. Audísio se aproximou. Verificou os sinais vitais, confirmou o óbito. Imediatamente, ordenou que seus homens carregassem os corpos de volta para o veículo. O plano não terminava ali. Eles precisavam levar a carga para Milão. Era necessário mais do que a morte. Era necessária a prova visual. Os guerrilheiros sabiam que o povo italiano só acreditaria no fim do pesadelo se visse o cadáver do Duce. O carro acelerou para fora de Giulino di Mesegra. Para trás, restaram apenas cartuchos vazios e poças de sangue no asfalto. A chuva da noite seguinte lavaria tudo. O local voltaria a ser apenas mais uma rua anônima no norte da Itália. Mas isso era apenas o começo. A viagem até Milão durou horas.
Enquanto o veículo cortava da estrada, a notícia começou a correr pelos canais criptografados da resistência. Ao anoitecer, todo guerrilheiro do norte sabia que Mussolini estava morto, mas a população geral continuava no escuro. O que aguardava os corpos na cidade completaria a destruição simbólica do fascismo, e seria algo que nem os próprios partisans previram totalmente. 29 de abril de 1945. O amanhecer trouxe o caos para Piazzale Loreto. Os corpos de Mussolini, Petacci e outros líderes fascistas foram despejados na praça durante a madrugada. A notícia se espalhou como fogo pelos bairros operários. No quadro, uma multidão que crescia a cada minuto cercando os cadáveres. Não era apenas curiosidade, era uma explosão de emoção reprimida por 20 anos. Italianos que viveram sob o coturno fascista, que perderam filhos, que passaram fome na guerra, finalmente tinham um alvo concreto. A cena era visceral. As pessoas empurravam a linha de isolamento. Elas precisavam chegar perto, precisavam tocar para crer. Alguns cuspiram nos rostos inertes, outros chutaram os corpos com raiva. Muitos apenas olhavam em um silêncio atordoado diante da prova física de que o regime tinha acabado. A exibição serviu a um propósito duplo. Para os partisans, foi a confirmação técnica do sucesso da missão. A liderança fascista foi eliminada. Para os cidadãos comuns, foi o encerramento psicológico. Ali, no concreto sujo de Milão, o medo se dissipou. Um cadáver pendurado de cabeça para baixo. Por que os italianos precisavam ver aquilo com os próprios olhos? A propaganda dizia que Mussolini era um deus intocável, mas a gravidade mostrava apenas um homem mortal, feito de carne e osso. Para o cidadão comum, aquele momento oferecia uma liberdade psicológica brutal. Eles precisavam tocar a realidade. A multidão não apenas observava, eles gritavam, cuspiam. O comportamento da massa refletia décadas de emoções reprimidas. Muitos ali presentes eram os mesmos que aplaudiram o ditador nos anos 20, eram os mesmos que apoiaram as invasões na Etiópia, eram os mesmos que celebraram o início da Segunda Guerra Mundial. Agora, confrontados com a ruína de suas próprias escolhas, a reação mudou. Havia vergonha, havia alívio, mas acima de tudo, havia uma satisfação raivosa. A câmera registra rostos contorcidos de ódio enquanto punhos se erguem contra os corpos suspensos. Mas a escolha do local não foi um acidente, Piazzale Loreto. Meses antes, aquela mesma praça serviu de palco para o terror fascista. O regime havia executado 15 partisans. Os corpos dos rebeldes ficaram expostos exatamente ali. O objetivo era claro, um aviso para qualquer um que pensasse em resistir. À primeira vista, um ato de barbárie descontrolada. Mas na prática, uma vingança simétrica e calculada. A praça testemunhou a inversão total da brutalidade. Onde antes jaziam as vítimas, agora balançavam os líderes do regime. Jornalistas internacionais descreveram a cena como o fim mais dramático de qualquer ditadura moderna. As máquinas de escrever não paravam. Os obturadores das câmeras disparavam sem cessar. No quadro, repórteres estrangeiros observam os corpos, anotando cada detalhe para os jornais de Londres e Nova York. As imagens capturadas naquele dia cruzaram oceanos. Elas forneceram a confirmação visual definitiva. Mais um líder do eixo estava aniquilado. Para as forças aliadas que ainda combatiam em outras frentes, as fotos de Piazzale Loreto funcionaram como combustível. A vitória sobre o fascismo não era apenas possível, era inevitável. Mas isso era apenas o começo. A exibição continuou durante toda a manhã. A notícia se espalhou como fogo. Moradores de Milão saíram de suas casas. Pessoas das cidades vizinhas viajaram quilômetros apenas para presenciar o momento histórico. A praça virou um local de peregrinação macabra. Quem sofreu sob o fascismo queria ver a prova física do fim do opressor. Ouve-se o barulho crescente de milhares de vozes abafando o som da cidade. No entanto, o espetáculo público tinha um limite de tempo. O dia avançava, o calor aumentava, o cheiro começava a incomodar. Tanto as autoridades italianas quanto os comandantes militares aliados ficaram tensos. Uma multidão daquele tamanho era imprevisível. O risco de um motim generalizado era real. Não havia margem para erro. Final da tarde. 29 de abril de 1945. As autoridades militares aliadas intervieram. A ordem foi seca: acabar com a exibição em Piazzale Loreto. Os soldados isolaram a área. Os corpos foram baixados, removidos e colocados em caminhões. Não houve funeral. Não houve honras.
O destino final foram valas comuns, sem identificação. Assim, terminou o espetáculo físico que paralisou Milão. Mas o impacto daquelas 24 horas ecoou por décadas. Desde a captura até a exibição pública, a morte de Mussolini gerou um debate imediato. Justiça bruta ou execução sumária? Alguns argumentaram que a ação dos partisans foi necessária. Outros, que foi um crime. A discussão permanece aberta. 28 de abril de 1945. A justiça foi feita. Para muitos, era o fim adequado. O ditador nunca demonstrou misericórdia com suas vítimas. Por que receberia alguma em troca? Havia quem discordasse. Alguns argumentavam que ele deveria ter sido capturado vivo, julgado por tribunais italianos, exposto em cortes internacionais. Isso criaria um registro oficial dos crimes fascistas. Por que a pressa? O ritmo dos eventos não permitiu burocracia. Entre a captura no dia 27 e a exibição pública do corpo no dia 29, o tempo correu rápido demais. O norte da Itália estava mergulhado no caos da fase final da guerra. Não havia tribunais funcionando, não havia juízes, havia apenas urgência. Os comandantes da resistência tomaram decisões difíceis. Eles se basearam em necessidades militares imediatas. A política do momento exigia ação. Não havia espaço para considerações de longo prazo sobre justiça histórica. O objetivo era claro: eliminar a ameaça. Para o movimento de resistência italiano, a morte de Mussolini representava a conclusão bem-sucedida de uma missão brutal. As redes de partisans operaram por meses em território ocupado. Eles enfrentaram o frio das montanhas e a vigilância da polícia secreta. Mas provaram um ponto crucial: mesmo a ditadura mais estabelecida pode ser derrubada. A oposição popular determinada venceu o aparato estatal. O impacto psicológico atravessou fronteiras. A notícia não ficou restrita à Itália. Ela inspirou movimentos de resistência em outros países que ainda sofriam sob o jugo fascista. A mensagem era clara: o inimigo sangra. A reação internacional foi mista, mas pragmática. Winston Churchill não escondeu a satisfação. Um dos maiores inimigos da Grã-Bretanha encontrou seu fim. Para os oficiais americanos, o evento foi um marcador temporal. Era a prova definitiva de que a guerra na Europa chegava ao fim. À primeira vista, uma execução sumária e violenta. Mas na prática, o primeiro passo para a cura de uma nação. Mas isso era apenas o começo. A Itália enfrentava um processo difícil de reconstrução. O país estava em ruínas. Não se tratava apenas de infraestrutura física destruída por anos de bombardeios. O desafio era muito maior. O sistema político estava podre. O tecido social havia sido corrompido por décadas de regras autoritárias. A desconfiança entre vizinhos era real. A herança daquelas últimas 24 horas moldaria a política italiana por gerações. A imagem é inesquecível. O corpo de Mussolini em Piazzale Loreto, pendurado de cabeça para baixo, exposto ao escárnio público. A cena tornou-se um símbolo poderoso. Representava as consequências finais da ditadura. Servia como um aviso para futuros tiranos e uma inspiração para quem precisasse combatê-los. O local da morte também ganhou significado: Giulino di Mezzegra. Ali, onde a execução ocorreu, o cenário mudou. Tornou-se um local de interesse histórico, mas muito diferente dos antigos monumentos fascistas. Visitantes vão até lá hoje. Não para celebrar a memória do ditador, eles vão para refletir sobre as lições de sua ascensão e queda. Vão para lembrar dos italianos comuns que encontraram coragem para resistir. O colapso foi absoluto. As últimas horas de vida de Benito Mussolini capturam uma das quedas mais dramáticas da história política. Tudo começou com uma fuga desesperada. Ele tentou cruzar a fronteira para a Suíça. No registro histórico nota-se o ditador disfarçado com um capote alemão largo demais. Um homem que prometeu restaurar a glória da Roma antiga, agora escondido no fundo de um caminhão. A captura pelas forças partigianas retirou qualquer vestígio de grandeza. A execução sumária encerrou o ciclo. A exibição em Milão selou o destino. Não foi apenas o fim de um homem, foi o encerramento de uma era na história europeia. Ele liderou a Itália em aventuras militares desastrosas. Alinhou o país com a Alemanha nazista. Mas no fim, as circunstâncias retiraram toda a sua importância histórica. Não houve discursos poderosos nos momentos finais, não houve gestos teatrais que definiram sua carreira pública. Restou apenas o medo, o desespero visível, a impotência total diante de forças que ele não podia mais controlar. Assim terminou uma era.
Se você achou essa história fascinante, curta o vídeo e inscreva-se para não perder os próximos documentários históricos.